Carolina Gomes. E eu sou o Arthur Trigueiro. Gente, o episódio de hoje é super descontraído. A gente vai falar sobre como é a nossa rotina aqui do CAS, a origem do CAS, o que é empreender no Brasil. Se você tá para terminar a sua faculdade de arquitetura, de design... E pensa em abrir um escritório, a gente Uhum. vai contar um pouquinho da nossa trajetória, desde a nossa formação até hoje, como funciona aqui no nosso escritório. Porém, antes a gente tem que dar o serviço, né? Então se inscreve no canal, segue no Spotify, dá Ativa o like, sininho, faz compartilha, tudo. comenta o que você achou. Uhum. E um brinde. Bom, então, pra quem não sabe, eu e o Arthur, a gente se formou na mesma faculdade, no mesmo semestre. Mas quem não sabe disso, não assistiu o primeiro episódio do podcast. Que é importante, então, voltar e dar aquela assistida. Não fez a lição de casa. Mas eu e o Arthur, nós nos formamos juntos na mesma faculdade, no mesmo ano, fizemos Na mesma intercâmbio. turma, Tudo, no mesmo ano. tudo que a gente podia fazer juntos, a gente fez. Ai, que lindo. E aí, na verdade, o CAS sempre foi um sonho que os dois tiveram isoladamente, né? Vamos dizer Isso. assim. Uhum. Cada um tinha o seu sonho de abrir o escritório. E aí, conforme a gente foi trabalhando junto, vendo o nosso... Trabalhando em projetos da faculdade, né? Trabalhando em projetos da faculdade e até mesmo em conversas, né? Sobre o que a gente esperava do futuro, como que era o mercado pra gente, né? Como que a gente observava o mercado. A gente chegou à conclusão de por que não juntar esses dois sonhos e realizar um sonho maior ainda, né? Mas só pra dar os devidos créditos, a ideia, assim, quem falou isso pela primeira vez foi a Carol. Mas eu topei. Aí eu até lembro que a gente fez uma reunião, era call, porque foi no primeiro ano da pandemia, né? E aí a gente fez uma reunião pra alinhar se realmente a gente tinha objetivos. Porque a gente já sabia que queria ter escritórios e tal, mas a gente não sabia como cada um tinha essas expectativas, né? E a gente fez esse call pra alinhar referências que gostam, coisas, programas que a gente queria usar junto. Exato, porque... qual que ia ser a nossa ideia no futuro, né? Então, não somente, vamos abrir um escritório, mas com o que a gente vai trabalhar? Isso. Qual que é o nosso público-alvo? O que a gente quer no futuro? O que a gente deseja do futuro do nosso escritório? Então, também, só pra quem não sabe, a nossa principal ideia foi juntar um pouco da bagagem dos dois. A gente sempre brinca que nós somos diferentes e a gente se complementa nisso. Mas acho que sempre a nossa principal intenção foi sair um pouco fora da caixa, Isso. né? Então, acho que tanto a nossa bagagem profissional quanto a nossa bagagem educacional, ela sempre foi muito assim, o que a gente pode fazer pra ser diferente? Pra sair do óbvio, né? Exato, e não assim com a intenção de só ser diferente, mas porque a gente acreditava que ser diferente era um grande diferencial nas nossas vidas, nos nossos trabalhos. E aí o CAS, ele surgiu assim como uma sementinha no último ano da faculdade. A gente começava a fazer junto o TCC, né? Cada um fazia o seu, mas a gente sempre trabalhando juntos. Tudo por call, né? Tudo Porque foi por durante call. a pandemia. E a gente sempre falava, imagina que legal quando a gente conseguir se formar e a gente tiver tempo pra ter essa dedicação no nosso próprio escritório. Então a gente sempre tinha essa mentalidade, né? E aí aconteceu, quando a gente se formou na faculdade, a gente recebeu uma oportunidade de fazer uma reforma grande. Foi ótimo porque foi bem assim... 2 meses depois? Foi até antes, porque começou em julho o projeto e a gente tinha entregado o nosso trabalho em junho. Então, assim, oficialmente a gente não estava totalmente formado, mas a gente já estava livre dos deveres. Não tinha sido a colação de grau, mas o projeto novo estava entrando. Exato. E Então, aí, só que aí perfeito. foi uma pauleira, né? Porque foi Foi um projeto bem especial, assim. Hoje em dia a gente não trabalha muito mais nesse sistema. Foi uma coisa meio, não tem projeto, tem que ser obra, mas era uma coisa grande, era uma primeira oportunidade pra gente ver se a gente conseguia trabalhar juntos. E, na verdade, as coisas foram meio que arrastadas, assim, né? Até porque, assim, a gente ainda tava nos nossos
estágios, recém-formados, então recém-contratados, porque não dava pra viver só de casa, né? Exato. Na verdade era uma experiência, né? A gente tinha que fazer essa obra acontecer fora do período comercial, e para quem trabalha com isso sabe como é difícil. Você trabalha das 9 às 6 e aí você tem que fazer obra fora disso, né? Então quem te atende, qual é o fornecedor que você vai pegar. Então foi um desafio bem grande e no final a maior satisfação foi ver que deu certo, por mais que não tenha sido tão organizado quanto a gente gostaria. E só que a gente pensou assim, cara, se isso aconteceu sem a gente se organizar, então vamos investir na nossa ideia de realmente fazer algo dar certo. A gente na verdade fez, era muito assim, a obra vai acontecer, tal parte da obra vai acontecer amanhã, então de hoje pra amanhã a gente precisa ter tal planta pronta. Exato, a gente precisa ter essa informação pronta. No máximo era em 3 dias. Era meio pauleira, assim, então, e tudo fora de horário comercial, né? Foi bem desafiador. Então a gente nem trabalhava no software que a gente trabalha hoje. Que a gente idealizou, assim. A gente tava fazendo esse projeto aí no AutoCAD, né? E hoje a gente assim como os astecas e os incas que trabalham no AutoCAD. E hoje, como o povo do futuro, a gente trabalha no ArchiCAD. A gente trabalha no ArchiCAD. Pra quem entende de programas de arquitetura, essa é a nossa referência. É a nossa referência. Então, depois disso, veio um outro projeto importante, mas a gente conseguiu ter mais prazo. A gente já sabia mais ou menos como um outro trabalhava. E aí foi, acho que a nossa primeira experiência, assim, juntos, mas ainda mais assim... formalmente, né? Exato, mas ainda assim trabalhando em outros lugares, trabalhando em horários alternativos. Só que aí a gente começou a conseguir colocar mais em prática aquilo que a gente idealizava para o CAS, que são, na verdade, projetos dos nossos, a união, né, dos nossos gostos pessoais, e ao mesmo tempo sair fora da caixa do que a gente via no momento, ou a gente pegava alguma referência e aplicava ela de forma diferente no projeto, e foi um dos projetos que eu ainda mais gosto. Também, porque, assim, tudo bem, a gente deu sorte, entre aspas, porque esse cliente eram áreas comuns de um edifício residencial. E o legal é que você não tem como colocar a personalidade de todos os moradores, então você segue um caminho mais neutro. Então a gente conseguiu partir dos nossos gostos pessoais e ir batendo bola com o prédio. Exato. E aí foi legal porque deu pra pôr bem à mostra os nossos interesses, né? E até então nisso a gente fazia tudo. Hoje a gente ainda faz tudo, né? Então você que quer empreender no Brasil, a nossa experiência é assim, nós somos metade arquitetos, mas a outra metade a gente é marketing, administrador, financeiro, prospecção de cliente, tudo. A gente é tudo. Mas naquela época a gente era ainda mais. Então hoje a gente tem, claro, a ajuda de parceiros que a gente pode contar. Mas naquela época a gente fazia desde o nosso contrato até tudo. Agora a gente tem gente ajudando no jurídico, gente ajudando no marketing. Trabalhando com a gente, de centenas de pessoas? Não. Mas são queridas pessoas. Mas são pessoas que têm muito carinho, que ajudam todos os dias o caso a crescer. Então a gente aí começou a formar, depois desse cliente, né, na verdade. Foi, até porque assim, era isso, né, a gente tava trabalhando paralelamente ao caso, então a gente nem tinha tempo de pensar em organizar direito, a gente ia meio que organizando conforme precisava acontecer. E não era aquela organização, né, então é bem diferente do que a gente tem hoje, então... Só para vocês, já dando uma passada no tempo aí, hoje a gente sempre começa a nossa semana com reuniões semanais, pra gente entender como que estão todos os processos dos nossos clientes. A gente tem reunião com a equipe de jurídico, a gente tem reunião com a equipe de administrativo, a gente tem reunião com a equipe de marketing, então a gente sempre faz vários alinhamentos, né, do que a gente espera para o próximo mês, tanto na parte de estatísticas, né, vamos dizer assim, até a parte financeira, se a gente conseguiu atingir, se não, como que faz. Então, hoje, assim, a gente já caminha para num sentido muito especial, muito diferente do que era 2 anos atrás. E é engraçado como o tempo voa muito, né? Hoje mesmo a gente estava vendo as nossas pastas e, assim, a quantidade de projetos na pasta de 2022 para a quantidade de projetos na pasta de 2023, sendo que a gente está no 3º mês. Então, é surreal de maior. E é muito legal ver isso, né? É muito legal. E é muito, muito gratificante ver
os clientes que acreditam na gente, que acreditam na nossa opinião, né? A gente tem vários clientes muito queridos que eles apostam 100% naquilo que a gente sugere, e isso é o que faz o nosso trabalho ser mais gratificante. Porque a gente entende que se o cliente contratou a gente é porque ele valoriza a nossa opinião. E até se você tá aí empreendendo, eu acho que é isso, né? Tem que ter muita paciência nesse começo, faz tudo, dormir passa a ser, deixar de ser uma prioridade, tem que começar a priorizar, entender o que você realmente quer, o que você realmente acredita, porque isso é uma verdade, né? A gente sempre acreditou no caso, no que a gente quer chegar, nos nossos objetivos. Não é como se fosse que a gente já tá nas estrelas, todos os sonhos realizados, mas a gente gosta de comemorar as conquistas diárias. As pequenas conquistas, E acho que empreender é sobre comemorar. Exato. Se não fosse... É cada pequena conquista, é cada novo seguidor, é cada novo projeto, é cada nova solicitação de orçamento, cada cliente, cada projeto aprovado. Se não aprovou, o que a gente fez? É rever sempre os processos. Então a gente nunca fica na zona de conforto. Nunca. Se a gente tá com, sei lá, passa 6 meses, a gente tá no mesmo processo, a gente vira e fala, calma. Será que a gente pode virar aqui, né? O que a gente pode melhorar? Então a gente tem muito essa cabeça de nunca ficar parado. Então vira e mexe, eu sempre chego e falo, Arthur, vamos fazer algo diferente, a gente já tá parado há muito tempo nisso aqui. Então o CAS, ele ainda é uma constante, né? Ele está em constante mudança e sempre para melhor. Então a gente sempre fica com esse pensamento de o que a gente pode fazer para melhorar. A gente estava até fazendo uma reunião de marketing hoje que a gente viu que um ponto forte nosso é que a gente tem muita cabeça aberta de pra onde vamos. Então, assim, nós não temos medo de crescer, então pra onde a gente tiver que ir, a gente vai, contando que seja sempre pra frente e pra cima. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a gente. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar o que você achou. E também segue a gente lá no Instagram, @arquiteturaCAS, e a gente espera você no próximo episódio. E se você nunca entrou no nosso site, a gente tem um site, é www.arquiteturaCAS.com. Sim. Um brinde, tchau, tchau. Tchau.